todos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé para dar início à oração. Eu quero convidar o presbítero Cosmo para fazer essa oração. Sabe o que acontece hoje todo? Estamos todos com vontade do Senhor Jesus. E nós oramos para começar a trabalhar do Senhor Jesus. Nosso Pai que está no céu, Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui para fazer a tua obra, meu Pai, essa tarde, filho de oração. Pai querido, abençoa teu filho que chegaram para te adorar de verdade. Sabemos que sou aquele que vem em caminho, Pai querido, traz Pai, campa anjos sobre teu filho, que vem te adorar nesta casa abençoada, Pai querido. Pai querido, eu te peço, abençoa tua filha, meu Pai, que vai dirigir teu trabalho, nesse ciclo de oração, que também que for pegar tua palavra nessa tarde de bênção. Eu creio que é o Senhor, que é a estrela que brilha nessa tarde, aqui nesse teu lar. Pai querido, aqui eu te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois você está no nome de Jesus. Nós eu também quero saudar a todos com a paz do Senhor. Nós vamos louvar a Deus com alguns dos hinos de nosso cenário cristão e desta feita. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos estar louvando ao nome de Jesus com o hino de número 83 da nossa ata cristã. Ele é mais velho do que eu jamais previ. Não posso
servindo e também dando aqui louvor. Aleluia, aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Só em ti confio, meu Senhor, viverei. Só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, sempre passeando e venha receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando aqui louvor. O 148. Louvarei teu vida santo, louvarei, irei com alma e lágrimas, Jesus. Aleluia, louva Jesus, Deus e salvação, a cruz, aleluia, quem conduz, glória ao teu Jesus. Louvarei a quem te ampara, louvarei, nada dele que separa de ti, Jesus. Aleluia, louva Jesus, Deus e salvação da cruz, aleluia, quem me conduz, glória ao teu Jesus. A quem leva os teus cuidados, louvarei, que sustenta sem cansado, bem Jesus. Aleluia, louva Jesus, Deus e salvação da cruz, aleluia, quem me conduz, glória ao meu Jesus. A quem dá-me aqui vitória, louvarei, da minha coroa e glória, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, Deus e salvação da cruz, aleluia, quem me conduz, glória ao meu Jesus. E eu sou rei glorioso, louvarei, em celeste glorioso, bendirei Jesus. Aleluia, louva Jesus, Deus e salvação da cruz, aleluia, quem me conduz, glória ao meu Jesus. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Vamos louvar a Deus com mais uma canção.
O centro. Aleluia, glórias ao nome de Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus, irmãos, com 140. 145. Vamos louvar a Deus com mais um hino, o 577. Glória a Deus.
ficar em pé, vamos fazer uma oração por todos os perdidos, por todos os irmãos e irmãs que estão enfermos. Glória a Deus, aqueles que não puderam chegar aqui por motivo de enfermidade. Então vamos estar orando e apresentando cada um dos irmãos, para que o Senhor venha curar, para que o Senhor venha libertar, para que o Senhor venha fazer aquilo que a gente não pode fazer.
estão com dificuldade. Jesus, vá lá, Senhor, resolver. O Senhor conhece a causa de cada um. O Senhor sabe o interesse, o Senhor sabe o que precisa. Deus, o Senhor sabe aquele que realmente está na tua presença te pedindo. Oh, aleluia, glória a Deus. Também esses pedidos, Senhor, que estar aqui, pois foi falado, Jesus, que através desse pedido tem alcançado vitória. Glória ao nome de Jesus. E nós te apresentando aquele que está aqui, que tem causa no INSS, causa da justiça. Meu amado Rei Jesus, enfermidade, libertação, cura. Deus, o Senhor sabe, Jesus, o que está pedindo aqui. Aquele que escreveram confiando que o Senhor Ele faz. Oh, Senhor amado, tenha de misericórdia, venha ajudar, segurar nas suas mãos de cada um, Senhor, dê força. Jesus, para estar na tua presença. Deus, nós te louvamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos já estar lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Isaías. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Capítulo 37. Glória a Deus. Perdão, irmão. Livro de Isaías, capítulo 38. Glória a Deus. E o primeiro, por diante. Vamos ler alguns versículos. Glória a Jesus. Amém. Livro de Isaías, capítulo 38. E o primeiro, por diante, que diz assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse assim: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Isaías: assim diz o Senhor, o teu Deus, de Davi, teu pai: ouve a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Isso te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá estas palavras que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acais. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já tinha declinado. O espírito de Isaías, rei de Judá, e quando adoeceu, instalou a sua enfermidade. Eu disse no cessar de meus dias, e eis as portas da sepultura já estão privadas do restante de meus anos. Disse: não verei ao Senhor, o Senhor na terra dos viventes, jamais viverei um homem com os moradores do mundo. Amém? Senhor amado Jesus, somos gratos pelos louvores, somos gratos pela tua palavra, somos gratos por estar na tua presença. Senhor, nos ajuda, continua, Senhor, com tuas mãos estendidas sobre cada um dos teus servos. Usa aqueles que vão te louvar, aqueles que vão trazer a tua palavra. Senhor, fala conosco essa tarde. Nós te louvamos em nome de Jesus. A nossa missionária Aldecir está com oportunidade. Depois a irmã
coisas. Mais consagrado ao Pai, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, mais e mais grato a Ti, mais grato a Ti. Manda abençoar a igreja com a paz do Senhor Jesus. É um motivo de alegria na paz de Deus. Estou muito alegre da casa do Senhor. Estava dizendo nessa história para voltar para a igreja, mas ele não pode vir ontem não, porque estava esperando doendo ontem, mas estava em casa, trabalhando em casa, Deus. A gente trabalha, tudo tem para ir trabalhar, para o Senhor, glória a Deus. A minha foi uma oração, 6 horas. Meu Deus, Deus enviou uma vitória de Deus, porque a gente não faz fala na igreja. Ontem eu estou enviando porque Deus, ninguém sabe por que eu enviou. Minha esposa a dor das pernas, a perna inchada. Deus está, controle de Deus. Minha amiga, a senhora sabe que eu não podia vir ontem, mas estou aqui buscando a presença de Deus pela tarde de vitória. Hoje eu estava me consagrando ontem, estou em consagração, sagrada. Amanhã estava me consagrando, daqui a pouco a pregação. Glória a Jesus. Hoje estou aqui de posto de vitória, só buscando a presença de Deus. Essa tarde, uma tarde de bênção, é tarde de vitória do nosso Deus, porque o Senhor, irmã, de batalha que está Ele. O Senhor sabe que eu estou aqui de posto de vitória. Jesus é o grande poderoso. Ele sabe, né, que Ele está trabalhando para Cristo Jesus. É fiel, igreja, é luta. Ele trabalha tanto para Jesus, mas Deus agradece. E Jesus é a vitória do Senhor. Porque nada é possível para chegar aqui, nessa igreja. Glória a Jesus, porque o Senhor trabalha tanto. Ele trabalha tanto, igreja, que ele fica fiel na casa do Senhor. Ele passa por luta de vitória com Ele. Estou aqui de batalha, igreja. Estou aqui lutando para louvar e cantar, buscar sua alma em Jesus. Eles são a alma de Cristo Jesus. Eu estou aqui de batalha, igreja. Estou aqui de cantando a sua vida de vitória do nosso Senhor, Jesus Cristo da palavra, Deus trabalhando para Cristo Jesus. Que a gente, a batalha do Senhor, igreja, a gente está aqui fiel, trabalhando para Cristo Jesus nessa tarde. Aleluia, agora é Jesus, porque estou aqui, igreja. Eu estava tão triste ontem que eu não vim, mas hoje estou alegre. Da casa do Senhor, eu não me alegro quando eu vou para a casa do Senhor. Eu prefiro vir para a casa de Deus. Eu não decidi o mundo, não devia a Deus. Porque Deus é poderoso, fiel. Glória a Jesus. Foi acabou de ver sozinha, mas eu vi agora é tarde. Porque é tarde de vitória, igreja. A batalha do crente é fiel. Não é isso, igreja? Estamos aqui de vitória, glória a Deus. Né? Porque o Senhor é de vitória do nosso Pai. Grande e poderoso, igreja. Eu estou aqui para batalha, igreja. A gente tem que buscar, a gente tem que louvar.
porque Ele é grande de vitória. Glória a Jesus. Eu me peço que a igreja ore pela minha tia, que mora em Caldeira, o irmão ore, meu pastor ore por ela, para Deus curar aquela frente, aquela coluna. Sempre ela não pode ir para a igreja, mas está em casa, que ela é deitada em casa, cantando, buscando a conhecer o nosso Pai. Ela disse, Deus está trabalhando sua vida, minha filha. Ele está trabalhando a sua vida. Sempre eu oro por ela. Minha irmã, missionária, eu orei ela no cadeiro de oração. Viu? Oração por ela, para divulgar aquela eternidade, aquela coluna. Ela não estava deitada, não estava de pé, nem sentada, só ali, depois de vitória. Glória a Jesus. Os irmãos também pelo esposo também, que ele está com uma problema na perna, também essa veia dele. Glória a Jesus. Eu creio que esse toca. Deus vai te curar. Não tem um dia nem a hora para Deus te curar. Essa realidade. Deus está atrapalhando para tu ir para a igreja, mas tu vai. Deus vai te curar. Deus vai salvar a vida da tua perna. Eu creio que a realidade vai sair em nome de Jesus. Dor de coluna, ele quer caminhar no posto, ele anda, o já morrendo da perna. Eu creio que o Senhor é para ele. Essa realidade, para ele caminhar para a casa do Senhor, porque o Senhor é na vida do meu esposo. Glória a Jesus. Deus está trabalhando na vida dele. Eu creio que ele vai chegar, né? Porque eu também penso que a igreja ora por mim. Em setembro, né? Em setembro é Deus. Em outubro, eu comprei com mais um ano casada. Glória a Jesus. Né? Comprei mais um ano casada. Daqui para outubro. Glória a Jesus, eu comprei mais um ano de vida. Daqui para lá, até chegar lá, os irmãos olham para Deus, me abençoa mais, agradeço por tudo que Deus vai fazer, grande obra. Ore também pela irmã Cleide, pela irmã Amantela, ore por ela para Deus, trabalhar na vida da irmã Cleide, ore por ela para Deus abençoar, amém? Toda a família de uma apareceu. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor. Queria deixar aqui nessa tarde, né? Discípulo de oração, glória a Jesus. Jeremias 33:3. Clama a mim e responde-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. É coisas grandes e firmes que o Senhor tem para nos entregar, né? Quero agradecer a Deus, né? Pois eu pedi oração aqui, glória a Jesus. Eu estava procurando casa e o Senhor já concedeu, né? Ainda não me mudei, né? Estou no processo ainda, acompanhando as coisas, tá? Quando me mudar, as irmãs, né? Para agradecer a vitória. Pois não é fácil, né? Quando Deus entrega uma vitória, tem os levantes, tem as lutas, mas eu creio que já está assinada, já está carimbada pelo sangue de Jesus, porque Deus é fiel, né? E deixo também para a nossa meditação o Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém? Glória a Deus. Quando a gente entrega nas mãos do Senhor e confia, o Senhor irá amém. Vamos continuar orando pela nossa irmã, para que o Senhor
aquilo que ela está precisando. A gente estava no culto e o irmão estava dando testemunho que ele vivia no mundo, o dinheiro que tinha era para gastar, e hoje ele disse, depois que ele aceitou Jesus, ele disse: eu não sou rico, mas o que eu tenho é o bastante. Glória a Deus, isso é Deus que faz. Jesus salvou, transformou, glória a Deus. E Ele está contando vitória para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Quando tem muita gente que aceita Jesus, mas não deixa Jesus entrar, não tem aquela transformação. Mas quando realmente aceita Jesus, Ele transforma, Ele faz com que com tudo que você tenha seja abençoado. Tudo que você tocar é abençoado. E é porque Ele está realmente na presença do Senhor Jesus. Vamos ouvir uma palavra também com o presbítero Cosmo. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado a ti, Senhor, mais um milagre cheio de amor, mais grato a ti. Glória a Deus. Sabe, outra vez, irmão, nós somos uma paz sobre dois, é muito de alegria, nós estamos aqui, mas eu creio, tem pouca gente, mas as cadeiras estão cheias do Espírito Santo de Deus, porque eu creio que Jesus está aqui, eu creio que está encontrando de tudo. Glória a Deus, aleluia. Sempre eu tenho uma coisa para dizer que todo dia é dia de oração, mas tem dia que é o dia mais de oração. Mas tem gente que deixa de fazer a obra do Senhor Jesus, mas às vezes vai para outro lugar que não pertence, outro lugar que não dá bênção, porque o lugar mesmo da gente é na igreja. Às vezes está certo, a pessoa está enfermo, aí está certo, mas puder andar, venha para a casa do Senhor, porque o hospital de crente sempre é na igreja. Orar, pedir conforto a Deus, porque você pedir com sinceridade, você recebe vitória. Glória a Deus. E você também, sendo crente, com sinceridade, falando com o Senhor Jesus, com amor, com a verdade, Ele faz o que você pede. O que você pede chega na sua mão, que você nem espera, quando a fé chega. Mas só você saber que Deus é Deus e saber que o que a gente tem, pede, e o que a gente precisa, que só que tem é Ele para dar para nós. Só Ele que dá a nossa bênção, que a bênção abençoada, glória a Deus. Para essa casa que o Senhor Jesus, não tem coisa melhor que eu pedir a Ele, porque Ele está aqui na terra, tem muitas coisas que você pede e dá, mas não é bem abençoado que nem da parte do Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia. É tão bom a gente viver na igreja, aleluia. Às vezes porque assim, não vou para a igreja não, porque na minha casa eu posso orar na minha casa, eu posso ajoelhar na minha casa, eu posso orar, mas você também, sabendo que você, na igreja, você orando junto com os seus irmãos, glória a Deus, um dá uma palavra, outro dá outra palavra, um canta um hino, e assim vai passando o dia, mas sabendo que você está mais alegre, mais contente na igreja do Senhor Jesus. Porque na igreja você ganha vitória. Na igreja você se anima mais ainda na igreja. A igreja não tira tristeza e dá animação, dá alegria na igreja, glória a Deus. Aleluia.
Tem muitas vezes que você está triste de casa, você está com a mente cheia de coisa que não pertence ao nosso Pai, mas você vem para a igreja, você chega na igreja, dá aquela animação em você, dá aquela alegria em você, dá aquela coragem cheia para você cantar, para você orar, para você deixar um versículo. Glória a Deus. Nós ficamos sabendo que é Deus que tira toda a tristeza, Ele tira a tristeza e dá alegria, Ele dá conforto, dá tudo que você pede a Ele. Ele que tem para a glória. Aleluia. Aleluia a Deus. Mas fico sabendo que às vezes a gente também é assim, porque o irmão vem para a igreja, mas só Jesus sabe o que aconteceu, o que está acontecendo. Mas a gente tem que pedir a Deus, para Deus dar livramento àqueles irmãos que não veem, para Deus também dar força a eles, dar saúde, tocar na mente dele, no coração, para eles virem para a igreja, agora o Senhor Jesus. Glória a Deus. Porque tem a ver a gente, são cartas, a gente, glória a Deus, a gente bota toda coisa na mente, o inimigo é furioso. Ele bota na nossa mente, quando tu vai para a igreja, tu fosse ontem, vai fazer na igreja o quê? Tu vai para canto, tu tem outro lugar para ir, vai hoje não, deixa para ir amanhã. Aí a pessoa diz, hoje não vou. Quando é amanhã a mesma coisa, eu vou nada. Eu estou com dor de cabeça, eu estou com dor na coluna, tudo o inimigo bota na nossa mente e abre a sua boca para você dizer isso para vir para a igreja. Mas a gente tem que deixar isso para lá, a gente tem que vir para a igreja mesmo assim mesmo, sem coragem, mas peça coragem a Ele, que Ele dá coragem a você, Ele dá força a você, Ele dá sabedoria a você. Mas não se orar não, peça a Ele que Ele dá a você, Ele ensina, bota na sua mente palavra. Eu não sei dirigir um culto, peça a Ele que Ele ensina você a dirigir um culto, glória a Deus. Eu não sei, tem tanta vergonha de deixar o versículo, peça a Ele que Ele dá toda a vergonha, dá coragem. Ele pode falar que eu gaguejo muito, Ele tira todo o gaguejo, Ele dá a palavra, dá a sua fala limpa para você falar, dizer que Ele é bom e o diabo não presta, e dizer que foi Ele que tirou você da lama. Então, se você pregar a palavra dele com amor, com sinceridade, glória a Deus, que eu mesmo, eu tinha tanta coisa na minha mente, tudo que não prestava, mas papai tirou tudo, botou tudo de bom na minha mente. Aleluia. Eu dizer a todos aqui da terra que Ele é bom, Ele é grande, Ele é santo, Ele é fiel, Ele que fala que não pode fazer, Ele que está aqui nessa tarde para a gente dizer que Ele é bom e dizer que essa casa de Deus está abençoada por Ele, essa casa está cheia de bênçãos por Ele. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Eu peço a Ele que ore por mim, em nome de Jesus Cristo. Peço a Ele que ore por mim, que Jesus me dê um conforto da minha vida, porque tem muita coisa na minha vida, Jesus, da enfermidade, eu creio. É que eu, quando eu nasci, não tinha enfermidade. Quando o papai botou na terra, eu não tinha enfermidade nenhuma. Mas a ver que assim, essa enfermidade é minha, mentira. Ninguém aqui tem enfermidade aqui na terra. A enfermidade vem porque quer vir, a ver o tempo, mas papai do céu, Ele é que o médico dos médicos, Ele que arranca toda enfermidade com aquela santa mão dele, glória a Deus. E agradeço, minha querida, a oportunidade, em nome de Jesus. Eu peço a Deus que abençoe o nosso pastor, a nossa missionária, a família do pastor, a família da missionária e a família de todos que estão aqui em nome de Jesus. E eu peço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória ao nome de Jesus. O Senhor é fiel. E realmente, irmão, tem dias que estamos cansados. Tem dia que a enfermidade vem. Glória a Jesus.
porque a gente vê quem realmente pode vir para a casa do Senhor e quem não pode. Pois eu sempre digo aos irmãos que esse casal, posso chamar de casal de idosos, né? Porque hoje em dia as pessoas não querem ser chamadas assim. Mas eu sempre falo que são guerreiros, porque a distância que eles moram para a igreja é muito grande para a idade deles dois. E sempre estão aqui, né, nos cultos, sempre estão nos cultos evangelísticos com a gente. E quando eles faltam, a gente ainda liga, porque a gente sente falta. Né? Ontem o pastor ficou apanhado, cadê o meu presbítero, que ele tem que dirigir o culto? Mas temos dias que realmente, né, eles não podem vir, a gente tem que ver isso também, porque a gente que tem uma idade mais nova se cansa. Imagine quem já está perto dos seus 80, 100 anos, né? Mas eles estão aqui, sempre que eles podem, eles estão junto conosco. E eu louvo a Deus pela vida deste casal e agradeço muito ao Senhor Jesus. Eu lembro, irmão, que quando a minha filha completou 6 anos, que saiu do jardim, e ela foi fazer o primeiro ano, e eu coloquei ela no colégio, e ela começou a chegar em casa com os lanches que eu mandava de 7 da manhã. Ela chegava de meu dia com a marmita com o mesmo lanche. E eu fazia, você não lanchou da escola? E ela dizia não. Depois eu comecei insistindo e ela disse não. A professora, ela não deixou eu lanchar. Ela não comia, ela saía de manhã, ela não tomava café. E eu fui lá e reclamei. Ela disse que era porque ela era desobediente, era um castigo. E ela tinha que aprender. Eu disse, mas o castigo não é deixar ela com fome, porque eu já vim aqui e eu já falei que ela não come de manhã. Então tem que se deixar a menina. Cheguei em casa de 6 anos, cheguei em casa de meu dia sem comer nada. E passou um dia, 2, ela chegou, né, com a marmita seca que tinha deixado lanchar, e depois voltou a mesma rotina. E eu sei que com isso ela adoeceu, irmão, ficou muito doente. E ela ficou muito doente, eu levei ela para o médico e ficaram ligando. Eu disse, na hora que a minha filha adoece, vocês não estão aqui para dar um socorro. Agora, na hora que ela falta, vocês vêm ligar por causa de Bolsa Família. Eu não estou preocupada com Bolsa Família, não. Se vocês quiserem mandar carta para lá, vocês mandem. Agora, eu não vou mandar minha filha para a escola, para uma professora que não alimenta uma criança de 6 anos. Que castigo é esse? E a minha filha vinha morrer, quem vai pagar é quem? Mesmo se eu denunciar a escola, mas não vai valer o preço da vida da minha filha. Então eu passei, depois me chamaram e eu disse, eu vou tirar ela da escola. Aí disseram que não, fizeram aquelas ordens. Eu falei, então eu quero trocar ela de professora. Aí disseram, não tem professora para ela de manhã. Eu disse, eu não quero saber, eu quero trocar ela de professora. E eu troquei ela, disseram, só tem a tarde, mas a tarde é muito aluno bagunceiro, ela é pequena. Eu disse, não tem nada não, eu boto ela à tarde. Ah, mas a professora da tarde, ela não presta. A professora da tarde, ela é isso, ela é aquilo. Eu disse, mas vai ser essa que eu vou querer. E ela vai ficar com essa professora. E foi, me ligaram para mim, eu disse, agora vocês têm meu número. Quando é para
escolheu ficar com Ele. E hoje a recompensa a gente só tem que agradecer a Deus, porque estão conosco, todos os cultos, toda a jornada estão com a gente. Então eu só agradeço ao meu Deus pela vida deste casal. Que o Senhor venha abençoar cada dia mais o presbítero Cosmo e a missionária Arnaldezinho, né? Glória ao nome de Jesus. São desobedientes, irmão, não atendem. Oh, glória a Deus. Se todo desobediente fosse feito eles, a gente estava muito grave a Deus. Glória a Jesus. Né? O Senhor tem ensinado, Ele tem prestado atenção, muitos cultos, as palavras do Senhor, e está aí, irmão, sendo um novo homem, sempre ao momento em casa, a educação e o jeito que o presbítero ele está sendo na presença do Senhor. Isso é Deus que faz, irmão. Glória a Deus. Não é Ele, não é a gente, mas é Deus que faz. É Deus que transforma. Glória a Deus. Né? Quando se há uma igreja que tem ensinamento, que fala da palavra, a gente vai aprendendo, a gente vai ficando experiente. Glória a Jesus. E Ele vai trabalhando nas nossas vidas. Glória a Jesus. O salmista, glória a Deus, no número 77, ele diz assim: clamei a Deus com a minha voz, clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite, e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Glória ao nome de Jesus. A gente vê aqui um clamor de uma vida, a gente vê um clamor de uma alma perturbada. Glória a Deus, mesmo sabendo que é o Senhor, Ele diz: eu clamei, levantei a minha voz, e Ele se inclinou os ouvidos para ouvir. Mas mesmo assim a minha alma não era consolada, porque Ele clamava ao Senhor e a sua mão continuava estendida, buscando ao Senhor, e Ele não cessava de pedir, e dizia: minha alma ela está perturbada, o meu espírito se desfalecia. O Senhor tirou o sono, os seus olhos não se fechavam. Glória a Jesus. Tem tempo que a gente está assim, ó, a gente começa a orar, a gente se dobra, sente a presença do Senhor, mas a gente não tem coragem nem de se levantar, continua ali orando, continua buscando, como se faltasse alguma coisa, a alma fica vazia, o espírito perturbado, e a gente fica ali: Senhor, o que é isso? O que estamos sentindo? Aí a gente começa a orar pela família, a gente começa a orar pelos filhos, a gente começa a pedir livramento ao Senhor, e a gente começa a se perturbar porque não consegue se levantar dali, não consegue parar de orar, não consegue parar de chorar. E às vezes, irmão, a gente não sabe que o problema não está na nossa casa, não está nos nossos filhos, não está na nossa família, mas está dentro de nós. Tem coisas que estão faltando pedir ao Senhor, tem coisas que estão faltando a gente se derramar completamente e entregar nas mãos do Senhor e confiar que Ele está fazendo e confiar que Ele está ouvindo. É por isso que muitas vezes a gente se incomoda, glória a Deus, e fica ali aquela oração, orando, pedindo ao Senhor e não dá vontade de se levantar. Mas o Senhor, Ele sabe, muitas vezes realmente o Senhor, Ele quer dar livramento, tanto livramento na nossa casa, como livramento com os filhos, como livramento mesmo nas nossas vidas. Às vezes é cilada que o inimigo ele vem lançar, e o Senhor, Ele diz: fica aí mais um pouquinho, ora diferente, porque eu quero te dar livramento, eu quero
lembrar naquele dia que eu não conseguia me levantar da tua presença, Jesus. E glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Ele cuida daquele que o busca, Ele cuida daquele que está na sua presença. Aleluia. E Ele diz, irmão, que estava ali, não conseguia fechar os olhos, a alma estava perturbada. Mas Ele diz no verso 10, eu disse, isto é minha enfermidade, mas eu me lembrarei dos anos da deixa do Altíssimo. E ele começou a se lembrar dos benefícios que o Senhor tem feito. Ele começou a se lembrar das coisas que o Senhor tinha feito, das maravilhas, dos livramentos que o Senhor tinha feito na sua vida. Glória ao nome de Jesus. E ali ele começou a lembrar que o Senhor era Deus na sua vida. Aleluia, bendito é o nome de Jesus. E ele sempre está exaltando e glorificando o nome de Jesus. O salmista, ele sempre está dizendo que o Senhor ele é grande. Ele sempre está dizendo que o Senhor ele é maravilhoso. Ele sempre está exaltando o Senhor nosso Deus. Glória seja o nome de Jesus. Aleluia. Porque ele sabe o Deus que servia, irmão. Na hora da angústia, às vezes a gente esquece, a gente se entristece, mas temos que nos lembrar das coisas boas que o Senhor faz nas nossas vidas. Tem tanta coisa que Deus faz nas nossas vidas. Tem tantas coisas que às vezes a gente pensa, Senhor, só acontece coisa ruim, mas aí a gente vai lembrar do dia que existiu coisas boas também. Glória a Deus. E começamos a nos alegrar, sentir a presença do Senhor Jesus nas nossas vidas. E é por isso que a gente não desiste, irmão, porque a gente sabe o que Deus faz nas nossas vidas. Tem deserto, tem dificuldade, tem sim, mas o Senhor está nele. Glória a Deus. O Senhor nunca nos deixa sozinho. Ele sempre está com suas mãos estendidas. Ele sempre estará nos protegendo. Ele sempre está nos dando um escape para cada dificuldade e situação difícil que a gente passa. Amém? Bendito é o nome de Jesus. Irmã Maria, quer louvar ao Senhor, quer dar uma palavra. E as irmãs também que tiver bênção, com a oportunidade para agradecer. Glória a Jesus. Glória. Da igreja, na paz do Senhor, amém. Amém. Estarei aqui no versículo que se encontra em João 2. João 2 diz assim: e ao terceiro dia fizeram-se uma boda em Canaã da Galiléia. E estava ali a noiva de Jesus, e foi também convidado Jesus e o seu discípulo para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse ao servente: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas e pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 aludes. Disse-lhe Jesus: encheis d'água essas talhas. E encheram-as até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou as águas feitas vinho, não sabendo de onde vieram,
sabiam os serventes que tinham tirado a água. Chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amém? Apenas esse versículo, né, que nos traz boas meditações para nós diante dessa palavra, né? Nesse livro de João, né, 2, a qual fala sobre as bodas de Canaã. A gente vê aqui uma história iniciada por um casal, né? E um casal a qual assim estava dando o primeiro passo, né, ao futuro. Um casal que fez planos, um casal que queria gerar, criar, multiplicar. Um casal que tinha planos diante de Deus, né? Então, a gente vê aqui na história que esse casal, com certeza, era amigos da mãe de Jesus, a qual Maria já estava ali com eles, a qual Jesus foi convidado, mas a mãe já estava ali, né? E a gente vê ali que uma festa já assim pronta para ser celebrada, ali um casamento, e ali aconteceu um fato, né? O inesperado, o vinho acabou. Como foi que esse vinho acabou? A gente não vê o detalhe aqui dos noivos questionando nada, porque noivo, em momento de casamento, né? Ele se anota, né? Eles se purificam, se anota, se esconde, ele fica por trás. É feito o casamento da irmã aqui, com a irmã, né? Daquele dia ela ficou aonde? Na casa de Ana Lívia, foi mais, escondidinha, por dois por três. Então já está acontecendo esse momento, o noivo reservado, né? Os convidados tudo já no local, Maria no local também, Jesus como convidado também já chegou, mas houve um segredo ali entre Maria e Jesus. Porque assim, o casal, se ele sabendo que o vinho acabou, ele não se desesperou. Houve um segredo ali que ele não tiver desespero. Mas quem sabe o segredo, o secreto do seu coração, ali por trás das cortinas, onde ele estava em ornamentos, quem sabe a notícia chegou a ele, o vinho acabou, mas ele não questiona aqui o desespero deles. Mas aqui o desespero está apenas em Maria. Maria preocupou-se com aquele momento das bodas. Por quê? Maria viu a necessidade de um casal que queria dar um passo ao futuro e o que tinha de mais especial para a realização desse casamento não estava, acabou. Mas como acabou? Se o noivo tudo preparou direitinho, mas como acabou o vinho? Quem foi o responsável para acabar esse vinho, para que o vinho se acabe? Como? Se a festa ainda estava no início, está para acontecer, como acabou o vinho? Quem estava por trás disso para querer destruir, para querer colocar um ponto final nessa história? Quem estava? Aí Maria, como uma mulher prudente, reservada, né? Sabendo que tinha um filho especial no meio daquela festa, não ia deixar isso acontecer, não. São meus amigos, e para um casamento se elaborar, ser acontecido, tem que ter esse vinho, então não posso deixar que isso aconteça. Mas tem um porém, não é a hora do meu filho, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Como eu vou chegar diante do meu filho e dizer, Jesus, faltou o vinho? Jesus vai dizer o quê? Ele vai chamar a atenção de todo mundo, ei, a festa acabou, o vinho acabou, todo mundo ir para a sua casa, Jesus, e ele assim, envergonhar esse povo, não. Por quê? Porque em festa, a multidão é reservada ali, só observando como vai ser. Muitos querem ver a beleza da noiva e do noivo, muitos queriam ver o bolo, a quantidade, o tamanho do bolo, a quantidade de bebidas e salgados e comida ali. Muitos queriam apenas assim se fartar, aproveitar da festa,
porque onde tem festa tem coisa boa, muitos estavam ali, e também muitos estavam ali para observar essas coisas, e muitos para criticar. Se o bolo presta, se a bebida não presta, alguma coisa ali está ruim, estava. Então Jesus foi um trabalho secreto neste momento entre Maria e Jesus, a qual Maria não quis dar a entender, ao entender do povo o acontecido diante do povo. Maria não queria que o povo entendesse o que estava acontecendo na festa. Aí ela pensou, mas não é o tempo do meu filho, como é que eu vou chegar a ele? Como é que hoje Jesus ouviu? O que Jesus vai me responder? Mas Jesus não era o tempo que o milagre acontecer. Mas isso significa o quê? A fé. Porque a fé, quando está em primeiro lugar da dificuldade, mesmo Jesus dizendo não há o tempo, mas Jesus diz, um dia para mim é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. É assim que diz a palavra. Então Jesus viu o questionamento de Maria, a preocupação com aquele noivo, e chegou a Jesus e disse, Jesus, acabou o vinho. Ele, mulher, quem deu contigo? Ele chamou a mãe de mulher. Mulher que deu contigo. Por quê? Porque ele é uma parte espiritual Deus e carnal homem. Então ele foi um velho que se tornou carne, estava como homem naquela festa, ensinando aos homens como seria a vida de homem. Homens que vivem na terra, a qual o pecado que se alastrou, a qual ele na cruz, ele se apresentou ali como um homem que estava sendo crucificado, o pecado de toda a humanidade. E aquele velho pedaço de carne, com uma cobertura de carne dentro daquela festa, ele chamou mulher. Por quê? Ele falou ali na boca do Espírito Santo. Ele deixou o lado do verbo de lado, o lado do homem carnal do lado, e falou com aquela mulher apenas o nome de mulher, não de mãe. Porque se ele estivesse usando o lado dele carnal, o lado do verbo que se tornou carne, ele chamaria aquela mulher de mãe. Mas ele disse, mulher, quem te deu contigo? E Maria preocupada. Então Jesus ali disse, não é a minha hora. Mas ele viu a preocupação tão grande daquela mãe, que ele honrou a palavra daquela mulher. Ele disse, não dá para eu deixar esse povo ir embora e deixar esses dois noivos, esse casal envergonhado. Não, eu tenho que fazer alguma coisa, não é a minha hora não, mas eu tenho que fazer. Então Jesus chegou e disse, vai chamar o mestre, vai chamar aqueles que tragam as talhas. Chamou, e a gente vê aqui algum versículo, que aqui houve uma disfarça. Aquele que sabia muito bem de onde o vinho, de onde a água foi tirada, e se fez que não sabia. Por quê? Tem gente no nosso meio, muitas vezes na nossa comunidade, na nossa sociedade, que disfarça, que sabe que você está na direção certa e quer de todo jeito desviar alguma coisa para que não dê certo. E muitas vezes eles querem colocar um cadeado no nosso futuro, como se eles soubessem do nosso futuro, como se fosse Deus, e quer levantar um cadeado e trancar-se no nosso futuro. Daqui você não sai, daqui você não dá nenhum passo. Mas sabe que você nasceu para vencer, sabe que a vitória é tua, mas eles não querem entender, ele disfarça. Ele conhece a causa, mas disfarça como se não conhecesse. Então Jesus fez aqui um milagre, chamou que o mestre Sala viesse aqui e pegasse o vinho e começasse ali dar para que todo provasse. E o mestre Sala, que era uma pessoa já experiente neste negócio, começou a dar o vinho para todos, sabendo que o vinho que se tornou água, ele se tornava um vinho sobre todos os vinhos. Todos os vinhos, o sabor, a qualidade do vinho, não tinha na terra nenhum vinho comparado àquele milagre que Jesus fez, a água se tornar vinho. E o mestre Sala espalhou essa notícia, levando as taças para que todos ali
homens como o melhor vinho que Jesus fez. Isso se fala em milagres. Quando a gente está ansioso pelo nosso milagre, quando a gente se derrama diante de Deus clamando, Senhor, e aí, como é que vai ser? Jesus, tudo está interrompido. Jesus, na minha frente é uma barreira, um cadeado tão grande, Jesus, que estava selado, como se tudo estivesse ali já trancado, bloqueado, a qual não posso mais dar nenhum passo. Deus, mas há uma promessa acima de tudo isso, e aí eu estou esperando. Aí Jesus diz assim: eu estou chegando na causa, eu estou chegando na história, eu sou o milagre que você precisa, então tenha paciência, o meu tempo vai chegar de ver aquela água se tornar em vinho, diante de taça, de umas talhas, talha essa que era uma pedra, como se fosse ali uma pedra com ouro, se tornando ali em um reservatório de água, a qual o judeu se purificava ali, se banhava, se purificava dos seus pecados, e eles traziam sobre aquelas calhas, derramavam a água sobre eles, para a purificação deles próprios e para a purificação dos seus utensílios, para que ali eles pudessem adorar o Senhor. Ele se purificava diante daquelas talhas. Então aquelas talhas já tinham um histórico de purificação, e Jesus não olhou para um lado nem outro, ele olhou para essas talhas, a qual ali via que aquelas talhas ela purificava muitas coisas na vida daqueles judeus. E Jesus disse: vai ser ali mesmo que eu vou fazer um milagre. Jesus não escolhe lugar, momento, nem a direita e a esquerda. Ele olha quem está atrás, quem está na frente, qual é o grande, qual é o mandão, qual é aquele empecilho, qual é o cadeado que está na frente, qual a barreira para ele fazer milagre. Para ele não tem contradição, mas ele vai na contramão, ele entra na contramão, ele vai à direita, à esquerda, ele vai no momento que tudo está desenganchado, tudo está apavorado, tudo está amarrado, tudo está sem motivo, sem saída, sem ânimo, sem alegria, e ele traz a alegria no momento certo para muitas vezes ver eu e você sorrir diante do seu poder, diante daquilo que ele é capaz de fazer por mim e por você. E muitas vezes a gente se desespera, se alugueia, fica apavorado, porque não entende o trabalhar de Deus, não entende o futuro, não entende o amanhã, e quer complicar, e faz oração que questiona, que se derrama, que grita, que diz: eu não aguento. E Jesus diz: eu sou o alívio para o teu fardo. Então tenha bom ânimo, espere direitinho, tenha calma, não se agonie, não fique desesperado, não diga que o fracasso está diante de você, porque eu sou o Deus que quebro todas as barreiras, toda a complicação, todo desembaraço. Jesus quebra, Jesus desfaz, para ver o caminho sendo reto para você passar e alcançar na frente o melhor vinho que Ele já tem preparado para mim e para você. Porque o melhor vinho ficou para eu e para você. O vinho superior, o melhor vinho, mas o vinho inferior é aquele que está muitas vezes ali no mundo, a qual muitos estão tomando do vinho inferior, está achando que aquilo está reservando, conservando, está enchendo, preenchendo seu vazio, mas o vinho inferior, ele é apenas a borra, o resto. Mas Jesus não quer ver você no resto. Jesus quer você, vendo você tomando o melhor vinho, um vinho purificador, um vinho a qual o vinho significa alegria para você, o vinho significa o sangue de Jesus que foi derramado para a sua libertação, para que você tenha liberdade, para que você fosse purificado. É o sangue do Cordeiro, porque se a gente vê no momento de ceia na igreja, ali serve um vinho, assim trazendo a memória do sangue de Cristo para a sua vida, para que você
Mas o vinho superior é aquele melhor vinho que Jesus fez para você. Então, nessa tarde, não se agonie. Não fique dizendo que você está a ponto de um fracasso. Não. Deus tem coisa melhor para você nessa tarde. Então, o fardo que você pode carregar hoje, você vai ser livre por esse sangue de Cristo, a qual apresenta o vinho que Jesus separou já para você, para que você venha contar vitória com Ele, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, glória a Deus. Pastor Marcelo está com o trabalho. Amém, queridos, graças a Deus por essa palavra, que você preserve aquilo que Deus Ele tem dado a você. Os dons, as bênçãos dele são sem medida na sua vida. Irmãos, nós vamos agradecer a Deus, mas a gente vai fazer primeiro uma oração pelos nossos irmãos que estão enfermos. Temos irmãos que não puderam estar aqui hoje, porque estão enfrentando momentos de enfermidade ou estão cuidando de enfermos, como é o caso da nossa irmã Cleide, que está diretamente aqui com a minha esposa à frente desses trabalhos. Ela está cuidando da sua mãe, que está enferma. A missionária, nossa irmã Neuza, ela viajou hoje para o hospital, não foi? Para a consulta, não foi? O nosso Tiago, nosso irmão Wilson, ele não está sempre conosco porque está enfermo e está também cuidando da sua mãe, que está enferma. Então nós estamos enfrentando. Irmão José Luiz não veio hoje e extraiu um dengue. Aí também, então assim, são muitos os motivos pelos quais a gente está sentindo a ausência dos irmãos, e um dos motivos são as enfermidades. Mas a gente vai orando e Jesus vai repreendendo todo o mal. Nesta oração, o Melanie, ela não pôde estar hoje aqui também, porque está cuidando da sua mãe, que também está enferma. Nessa oração a gente vai apresentar o pai do nosso irmão Manuel, que também é Manuel, que tem AVC. Também apresentar o nosso irmão e amigo Jó, e também tem AVC, está no hospital. Vamos orar para Jesus dar vitória a ele, em nome de Jesus Cristo. Então, ouvinte desse trabalho é alguém que ninguém dá nada por ele, mas a gente vê um futuro muito grande em Jó. E Deus vai fazer uma obra grande na vida dele. Irmãos, nessa oração a gente vai apresentar um propósito que nós vamos começar hoje, e em todos os cultos a gente vamos orar. Na oração da leitura, a gente vai apresentar um propósito que nós fizemos hoje com o evangelista, o nosso irmão Gleison, para que Deus dê o norte ao servo do Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos fazer esta oração. Também apresentar a nossa irmã Janilda, que também nós temos orado por ela, para Jesus curar as enfermidades. Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, eu venho te louvar e te agradecer por tudo. Venho te apresentar, ó Deus, os enfermos, te apresentar a nossa irmã, a mãe da nossa irmã
Senhor, meu Deus, a missionária, ó Deus, a nossa irmã Cleide. Pai amado, eu venho te apresentar, ó Deus, o nosso irmão José Luiz, te apresentar a nossa irmã Neuza, te apresentar, ó Deus, o diácono, nosso irmão Wilson, e também, ó Deus, a sua mãe. Deus, eu venho nesta noite, nesta tarde, também te apresentar, ó Deus, a mãe da nossa irmã Elane. Oh Jesus querido, faça uma obra de cura, ó Pai, operando, ó Deus, aleluia, a libertação. Visite, ó Deus, os enfermos. Pai amado, faça, ó Deus, uma grande obra. Jeová Rapha, Deus da glória, no qual eu sou servo, eu te apresento, ó Deus, a nossa irmã Janilda. Oh Deus, visite, ó Deus, os enfermos nesta tarde. Eu venho te apresentar um propósito que fizemos, ó Deus, com o evangelista, nosso irmão Gleison. Deus, opere um milagre, faça, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, na vida do teu servo. Ajude-o, ó Deus, poderosamente. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos agradecer a Deus pelo trabalho nesta noite, lembrando para os irmãos que à noite nós estamos lá de novo na Bela Vista, estamos enfrentando uma dificuldade muito grande em realizarmos o trabalho, pois o diabo tem se levantado para que as portas sejam fechadas, mas a gente vamos, em nome de Jesus Cristo, estarmos ali exaltando o nome dele para todo sempre. Amém? Nós vamos estar orando, irmãos, nós vamos orar para que Deus quebre esse paradigmas de questões de igrejas. As pessoas não podem ir para aqui, não podem ir para ali, não podem fazer aquilo. E eu falava com um irmão para pedir a ele que cedesse a energia para nós fazermos a cruzada hoje. De manhã ele mandou uma mensagem que não ia poder fazer isso, não ia poder ceder a energia da casa dele para nós fazermos o nosso culto, porque não são da nossa igreja. Então você veja assim, o quanto é sério essa questão. Nós não estaríamos ali fazendo uma outra coisa a não ser adorando a Deus, mas pelo fato de sermos outra igreja, o nome pode ser de energia, mas não tem problema, a gente vai fazer a obra de Deus naquele lugar em nome de Jesus. Amém? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai que está nos céus, querido e amado Deus, queremos te louvar e te agradecer por tudo. Te agradecer, ó Deus, pela tua bênção, pelo teu amor, pela tua bondade. Te agradeço, Deus, pelos louvores, pelo trabalho nesta tarde. Te agradeço, Deus, pela palavra, ó Deus, que a tua serva nos deu. Aplique em cada coração. Meu Deus, abençoa o trabalho ali no alto da Bela Vista, como também, ó Deus, o trabalho amanhã. Deus, venha estar conosco e nos ajudar em tudo. Nós te louvamos e te agradecemos por esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Abra suas mãos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as divinas consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus hoje para todos sempre. Todos diz amém. Então leve Deus uma bênção para casa esta noite, em nome de Jesus.